Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta dessa temática, nos acompanhe também nas redes sociais. Apresentação de hoje, Pet Genomic. Olá, eu sou o Ailton Bartolazzi Júnior e eu vou falar para vocês aqui hoje sobre a Pet Genomic, que é uma empresa de diagnóstico molecular. A Pet Genomic está inserida no mercado pet, que tem um crescimento constante nos últimos anos. Nos lares brasileiros a gente considera que tem mais já de 149 milhões de pets, esses últimos dados de 2021, e durante a pandemia, os dados avaliados, a gente pôde notar que 54% dos tutores dos pets adotaram pets e 19% adotaram pets pela primeira vez. Então a gente tem mais lares com essa cultura de ter o pet em casa, o animal de companhia. Ele teve crescimento de 30% nos últimos 2 anos e já movimenta cerca de 58,9 bilhões de reais nos dados de 2022. O diagnóstico molecular, eles são testes moleculares, como por exemplo o teste de PCR para Covid, que ficou conhecido aí nacionalmente nos últimos anos, e ele é aplicado para doenças genéticas, doenças oncológicas, doenças infecciosas, para sexagem de aves principalmente, genotipagem e paternidade de animais, para identificação dos animais de produção, quem são os pais, o pai e a mãe, para poder registrar esses animais. E principalmente nas doenças infecciosas, que acometem os nossos animais, que é o grande know-how da área, da venda desses serviços ou de produtos para os laboratórios e clínicas veterinárias. Então, como funciona esse diagnóstico molecular atualmente? O veterinário ele vai coletar a amostra do animal que ele recebeu na sua clínica, vai enviar essas amostras para um laboratório. Esse laboratório ele vai fazer a análise e vai enviar o laudo sobre aquela amostra que foi avaliada na pesquisa de um micro-organismo para identificação daquela doença dessa amostra. Isso leva em torno de 10 dias desde a coleta, o envio, até o veterinário receber esse laudo. E a gente pensando em a questão de saúde, o veterinário ele fica fazendo algumas perguntas, entre elas, qual o diagnóstico do meu paciente? Qual o tratamento que eu vou indicar para esse paciente? Qual a eficiência desse tratamento e qual o prognóstico? Ou seja, esse animal ele vai vir óbito, ele vai se recuperar, ele vai ter uma melhora ou ele vai ter uma piora? Então, todas essas dúvidas são levadas a partir do momento que você não tem uma definição específica de qual o laudo do seu animal, para que eu vou tratar ele. Então, a gente tem que ter essa informação para poder indicar o melhor tratamento. E para isso eu trago para vocês a proposta da Pet Genomic, que é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia. Então, a empresa ela tem hoje o desenvolvimento de diversos kits de diagnóstico molecular, com uma metodologia nova, que a gente pretende reduzir tanto a necessidade de equipamentos, de mão de obra qualificada e o tempo para você poder obter esse resultado com base em todas essas informações, com a necessidade de uma mão de obra técnica, um funcionário da sua clínica, o próprio veterinário e também da não necessidade de equipamentos que são caros, que só grandes empresas conseguem ter esses equipamentos. E o nosso modelo de negócio para esse mercado é o B2B. Então, a gente pretende comercializar esses kits para as clínicas, para laboratórios ou direto para uma grande empresa que vai distribuir esses produtos em todo o território nacional. E o novo modelo de negócio, como isso vai funcionar com essa nova metodologia? O veterinário ele vai receber o animal, vai atender o animal na sua clínica, ele vai coletar essa amostra, e ele mesmo vai executar o teste no seu próprio laboratório, com base no kit. Então, vai ter apenas a necessidade de um pequeno equipamento, que é de baixo custo, que toda clínica, todo laboratório vai poder ter esse equipamento, e ele vai poder realizar essa análise dentro do seu próprio laboratório, em questão de 2 horas. Então, o que ele ficava esperando 10 dias para ter um resultado de uma metodologia que é do diagnóstico molecular, ele vai ter esse mesmo resultado com a metodologia de diagnóstico molecular em 2 horas em seu laboratório, com a mesma qualidade e com a mesma precisão. Isso tudo apenas com a nova metodologia que a gente está desenvolvendo
para poder permitir esse avanço. A gente já tem apoio atualmente da Tec Incubadora, da FAPERJ, e da FAPERJ a gente já ganhou até o momento R$470 mil divididos entre auxílios e bolsas para desenvolvimento dessas novas tecnologias. Essa é a nossa equipe, Ailton Bartolozzi Júnior, Caroline Marçal David, que é doutora em ciência animal, e Bárbara do Carmo, que é bióloga. E essa é a Pet Genomic. Dentro do apresentado, dentro do nosso propósito, dentro do nosso modelo de negócio, a gente tem uma previsão de disponibilizar isso no mercado nos próximos 2 anos. Isso porque a gente necessita de um registro desses kits e toda a parte comercial, desenvolver tudo, produzir em quantidade, porque a gente pretende ter uma grande demanda em comercializar inicialmente para todo o Brasil, depois América Latina e poder expandir para outros países ainda. Então a gente pretende, dentro das propostas, em torno de 20% por 1 milhão. Após essa brilhante apresentação do Ailton, da Pet Genomic, vamos começar agora o segundo momento do nosso programa Negócio Fechado, que é a participação da nossa banca de investidores conosco hoje aqui, os empresários Maurício, Vicente, Daniela e Norival Lima. Quem quer começar, Maurício? Posso sim. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Você está desenvolvendo um produto para o segmento de pet shop que a gente sabe que já é sabido que ele tem um resultado muito grande para qualquer investimento que você faça nele. Você comentou que existe um kit que você vai disponibilizar. Qual seria o valor desse kit? Tendo em vista que qualquer investimento que eu faça nesse valor, a gente pretende, você tem que vender até R$20 milhões para começar a ter o resultado desse investimento. Seria a primeira pergunta, o valor do kit. E quanto tempo de retorno desse investimento que você pretende alcançar? Então, o custo, o preço nele, o custo no final vai estar estimado em torno de R$100 por kit diagnóstico. O preço atual hoje, que é comercializado como serviços, é de R$150 a R$300, então a gente tem 17 kits, na verdade, em desenvolvimento para doenças diferentes, e ele é aplicado tanto na área pet quanto na área de produção animal, como identificação das vacas produtoras de leite A1 a 2, que seria o da beta-caseína. Então a gente pretende vender em torno de 100 mil por R$100 cada kit. Fazendo essa conta em cima dos números que você passou, dos kits e de números de kits vendidos, e como você pretende fazer isso daqui a 2 anos, eu cheguei num número mensal de 8 mil kits, ou de preço médio de R$100, né? De 8 mil por mês. Como você está prevendo aí 100 mil kits, então acho que está dentro da sua média. O tempo de retorno é muito interessante e isso pode gerar aí, alavancar o produto. Então, parabéns aí pela apresentação. Como que vocês pretendem, você, já que está à frente, ganhar esse mercado, estando à frente do negócio, na parte mesmo interna? Quem faria esse comercial? É você que faz esse comercial? Para você atingir esse número de 100 kits, é você que vai estar no porta a porta? Ou como que você pretende, então, ter e contratar essa mão de obra se a sua vertente é minimizar e promete aí ter um corpo enxuto? O nosso objetivo principal é disponibilizar, vender esses kits para grandes empresas de biotecnologia que já têm toda uma cadeia produtiva de logística, de comercialização de produtos afins, inclusive os próprios clientes. Então, para eles seria um produto a mais, além do que ele já tem no seu catálogo. Então, isso minimizaria a nossa necessidade de contratação de pessoal para comercialização, marketing. Isso diminuiria a necessidade pessoal e de áreas da empresa para desenvolver toda essa parte. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Já está em andamento? Já está no mercado? Já funciona? Já roda? Então, ele funciona. A maior parte desses kits a gente já testa dentro do laboratório. Ele ainda não está funcionando no ambiente final, que seria dentro de clínicas e dentro dos laboratórios, como testagem fora. Isso funciona dentro do nosso laboratório. Meus parabéns pela sua iniciativa. Como o Maurício falou, faço as palavras dele e as minhas. Eu acho que você tem um ponto muito forte no seu produto, quando você reduz a análise de 10 para 2 dias, porque você está tratando de saúde animal,
E todo proprietário de um pet, ele está preocupado com o prognóstico. E o prognóstico é diretamente relacionado ao tempo do diagnóstico. Então, se você consegue encurtar esse tempo, você está dando mais tempo de reação para a doença, então eu te parabenizo por isso. Acho muito interessante você encurtar de 10 para 2 dias essa análise, esse resultado desse teste. Você diz que a confiabilidade do seu kit é a mesma confiabilidade do teste de sangue que é examinado hoje, que leva 10 dias. Onde você fez essa certificação? Você está embasado em que órgão específico, técnico, que te diz que a sua confiabilidade é exatamente igual à confiabilidade de um teste que leva 10 dias para ser emitido o laudo? Então, a gente tem os testes rápidos e a gente tem testes que a gente não é considerado rápido ainda, nem o que eu estou desenvolvendo ainda, ele vai ser considerado um teste rápido, apesar de ser em apenas 2 horas. Mas é um teste de alta confiabilidade, que é o que eu falei de 99,99%, que é o da PCR. Como a gente segue uma metodologia dentro do diagnóstico molecular, a gente faz a mesma busca de mecanismos, tudo da mesma forma, só que com uma metodologia um pouco diferente, mas também é o diagnóstico molecular. Então, por isso que a gente acompanha e segue esse padrão entre o atual e o que a gente está desenvolvendo para manter essa mesma qualidade, essa mesma precisão nos diagnósticos. Você me disse que cada teste é aproximadamente R$100 e que você tem 17 kits, se eu não estou enganado. Nos testes que a gente faz convencionalmente hoje, me parece que várias doenças são identificadas com uma amostragem de sangue só. Para você pegar todas as doenças que o teste de 10 dias pega ou que ele fornece de informação, o paciente ou o proprietário do pet vai ter que contratar esses 17 kits, ou 5 ou 10? Como que funciona isso? Cada teste ele vai ser feito separadamente. Vão ter kits que vão ser grupos de doenças, que são doenças que têm sintomas parecidos. Aí já não é mais esse custo de R$100. Aí é o custo geralmente de 200, 150 a R$300. Então a gente tem kits que seriam um mix de doenças. Tá, então para ele pegar doenças que têm sintomas parecidos, ele vai ter que contratar mais de um kit. Não é isso? Sim, ele vai ter 2 opções, né? Ou ele vai utilizar um kit de uma única doença, ou ele vai ter os kits ali prontos já dentro da clínica dele, que pega, por exemplo, 3 ou 4 doenças, que aí são grupos. Então, na conversa com o tutor do pet, ele vai indicar, olha, a gente pode fazer esse teste aqui, que tem tal preço para uma doença, ou a gente pode fazer esse outro teste, que tem tal valor, que pega já 4 doenças. Qual que você prefere? Então, na verdade, a decisão final é do tutor do pet, mas quem vai fazer a indicação, quem vai fazer o teste, vai ser tudo o médico veterinário. Após a sabatina da nossa banca de investidores, passamos agora ao momento mais crítico do nosso programa. Vamos lá, quem quer falar? Primeiro, mais uma vez, parabenizar aí a ideia, a idealização desse produto para o segmento que é. Você ainda está naquele processo de registrar essa patente e validar o teu produto e formatar o produto propriamente dito. Conclui essas partes aí. Eu achei muito interessante. Eu posso contribuir com o desenvolvimento dessa parte comercial. Conheço vários distribuidores a nível estado do Rio, a nível Brasil, que podem nos ajudar na divulgação do teu produto, mas eles vão me fazer, basicamente, o produto está pronto para a gente poder comercializar e garantindo uma cadeia de fornecimento contínua. Então, a partir do momento que você tiver isso, entre em contato e desejo sucesso, e o escritório está lá aberto para a gente, de repente, desenhar uma futura parceria aí. Obrigado. Parabéns, Ailton, pela apresentação. Continue aí nessa jornada, né, se preparando cada vez mais e para que você esteja preparado realmente, talvez, para atender até uma alta escala, que vocês não estariam nem pensando que seria dessa forma. Tá certo? Obrigado. Sucesso. Muito bem, Ailton. Mais uma vez eu quero dizer para você que o ponto-chave do seu produto é essa redução de 10 para 2 horas de diagnóstico no kit. Eu acho que isso é fundamental para o seu produto alavancar e para ele dar certo e para ele pegar no mercado. Tem tudo para dar certo. Mas senti falta, por exemplo, desses kits montados. Não ficou muito claro para mim essa montagem de kits de doenças. Por exemplo, você fazer vários testes quando você quer descobrir uma doença só, que várias doenças têm sintomas parecidos. Eu acho que isso precisa ficar mais claro para o investidor. Eu me interesso no seu kit, sim.
Acho que ele tem tudo para dar certo, o mercado é excelente, o mercado de pet cresce a cada ano e cresce substancialmente, então você está no caminho certo. Agora a gente precisa fazer isso. Outra coisa é a certificação. Você precisa certificar. Acho também que você fazer os testes de laboratório, como você vem fazendo, comparado com um teste tradicional que a gente tem hoje, e o seu kit, e o seu novo método, sua nova metodologia, talvez a quantidade de testes seja um pouco pequeno para chegar à conclusão que a confiabilidade dele é exatamente igual, que não perde nada. Eu ainda tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Eu acho que você precisa, de repente, uma equipe de estatística aí para certificar melhor, um volume maior de teste. Tudo bem, está começando e tal, mas como o Maurício falou muito bem, quem for investir, quem for revender, ele precisa da garantia lá na ponta. Então ele precisa de tudo isso na mão. O Ailton, da Pet Genomic, fez uma apresentação muito bacana, né? Mas o projeto dele, né, a tecnologia, ainda está em desenvolvimento, apesar dos testes aí, existe ainda um caminho longo pela frente, né, de validação. E, posteriormente, a certificação, né, pelos órgãos responsáveis, né? Então, assim, existe ainda um caminho muito longo. Isso foi perguntado ali pelos membros da banca de investidores e que normalmente é um gargalo, né? A gente sabe que essa dinâmica de acreditação, de validação dessas pesquisas, né, e especialmente no caso dele ali, né, que é um teste, né, molecular, são muito rigorosos, burocráticos e levam tempo. Então, assim, no aspecto geral, a banca percebeu muita relevância, mas ficaram um pouco céticos com relação a esse tempo de validação para colocar o produto no mercado. Mesmo assim, tivemos marcação de novas reuniões e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Olá, representando a Pet Genomic aqui no Negócio Fechado, fiquei muito feliz com a participação, com o convite dessa parceria do programa Negócio Fechado com a Tec Campus, que disponibilizou a gente essa possibilidade de contato ali com investidores. Isso rendeu para a gente novas reuniões, foi muito bom, uma oportunidade, além da visibilidade que a gente tem agora com o programa que vai ficar no ar. A gente está aberto também a novos investidores e novas reuniões, e para as empresas da região fica também a possibilidade aí de contato, de entrar em contato, porque é uma oportunidade muito proveitosa mesmo, vale muito a pena, e obrigado a todos por terem assistido.